A infância é um lugar surpreendente, né? Até ouvi que a infância é a pátria do humano. Eu tive uma infância iludida. Eu fui criada no meio do Pantanal de um Mato Grosso I. E eu sinto que a questão da racialidade era um silêncio. Eu fui adestrada para não perceber o preconceito, para não perceber as questões de racialidade, especialmente minha mãe, mulher preta, que cedo ficou viúva, se preparou e se organizou para me transformar em uma pessoa que não temia o racismo por não enxergá-lo. Eu ouvia claramente da minha mãe que não existia racismo. Por muito tempo eu fiquei sem entender. Por que minha mãe fazia aquilo para me proteger? A minha mãe tentava me proteger através daquele silêncio, para que eu não temesse tanto e não tivesse crescimento pessoal. Eu acho uma alternativa nefasta, mas essa foi a minha infância. Protegida pelo ambiente familiar, protegida por uma família preta. Minha mãe era uma mulher preta, minha mãe já morreu e vive tanto em mim que eu ainda não consigo colocá-la no passado. Meus avós são pretos do Rio Acima, da cidade de Livramento. Por parte de pai, eu sou filha de um baiano pardo que nunca, em nenhum momento na infância, se viu além da palavra morena. Era esse o mimetismo que a minha infância encontrou para magicar, iludir aquela criança. Eu não tenho dúvida alguma que a minha mãe compreendia o racismo. Eu não tenho dúvida alguma que o meu pai percebia o racismo. E a escolha de camuflagem foi um caminho sem volta. Que se por um lado retardou a minha percepção e inserção na luta antirracista, também me nutriu autoconfiança, capacidade de autoexpressão, me compreender enquanto indivíduo que não se encolheu. Os sinais do racismo, todos, mas nunca visível, nunca falado. O racismo atravessou a minha infância amordaçado, quase sem inteligência. Eu ressinto muito essa desinformação. Não aconselho, não recomendo. Acho importante trazer para vocês o quanto dificultou a minha compreensão das relações, do país em que eu vivia, do resultado histórico da escravização. Eu sou fruto da alienação na minha infância. Muito se perdeu da minha compreensão das relações. Não foi eterno, não foi totalmente maléfico, mas eu acredito que eu estou contando para vocês o que a maioria das infâncias aconteceu. Aconteceu nas infâncias da maioria das crianças pretas. Acontece na maioria das infâncias das crianças pretas do Brasil. Já era um tempo de mais de 400 anos de dor. Os herdeiros da África no Brasil já tinham aprendido a importância do calar para passar. Eu passei pelo silêncio, eu passei pela mordaça, eu passei pelo engodo da luta racial pungente e genocida que acontecia à minha volta. Eu nasci no Brasil dos anos 60, eu nasci em 1965, em que o racismo era uma questão pungente no mundo. A estratégia de me colocar num berço de amor me nutriu enquanto indivíduo e me alienou enquanto mulher inserida numa raça oprimida, dilacerada. Eu não ouvi os gritos, eu não ouvi o preconceito. Eu não ouvi a chibata, mesmo tendo certeza, olhando a minha infância com os olhos da mulher que sou, eu escuto o eco delas, de todas elas. Eu entendo a divisão
Por que que as crianças da minha infância, as pretas, moravam em casinhas muito inferiores. Eu entendo hoje por que que as meninas brancas tinham uma autoconfiança que eu não sabia. Era um milagre para mim. A grande diferença. As filhas de pessoas, de madrinhas, de amigos de minha família, eu olhava e não entendia de onde aquelas meninas tiravam tanta certeza, a forma como elas atravessavam as portas. Mas isso eu só vim compreender muito depois. Qual é o lugar social que nutre a autoconfiança, que vai manter a rede de poder? Existe uma oligarquia racial e existe muito pouco de alternativa nas crianças da década de 60. As crianças negras ainda não tinham todas as ferramentas para se colocar, para se entender. Eu não estou justificando meus pais, eu estou narrando oficialmente esse retardamento racial. E eu não acredito que isso acabou. Acho importante estar trazendo isso aqui, porque eu acredito que isso está em vários lugares. Nas escolas de elite, nas crechezinhas dos bairros. Eu acredito que isso está no olhar das mães com seus 4, 5 filhos, de inúmeros pais, porque o corpo da mulher preta, ele é quase bem público no olhar racial e escravagista do povo brasileiro. E essa mulher preta, pelo menos pode dizer que naquela estrutura de amor e de alienação, conseguiu construir valor próprio, ainda que tivesse que enfrentar os medos mais graves e conscientes depois. Aos 17 anos, por barreira física, o racismo me acordou. Eu levei uma pancada na minha vida de iludida. Eu fui convidada a prestar um favor para uma parenta que me conhecia a infância inteira. Ela pediu que eu entregasse um livro no endereço de Cuiabá, num prédio clássico. Eu me dirigi ao prédio, ela estava entrando em férias e precisava que aquele livro fosse entregue a uma moradora do prédio. Eu fui ao prédio e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu entrava, o moço, o porteiro me levou até um elevador e disse para eu ir no andar indicado. Por mais que eu tentasse inúmeras vezes apertar o botão do andar indicado para fazer a entrega do livro, tentei por umas 3 vezes. E até hoje eu tenho medo de elevador. Eu não consegui. Eu não consegui achar o endereço, eu nunca me senti burra. Esse nunca foi um sentimento associado a mim. Anos depois, casada com uma pessoa branca, por incrível que pareça, eu fui visitar amigos dessa pessoa no mesmo prédio. E como foi fluido, e como foi fácil entrar, mas parecia que o elevador tinha mudado de lugar. Desceu, parou, entrou no apartamento indicado de forma plena. E só então eu compreendi que a menina de 17 anos, imediatamente ao entrar naquele prédio destinado à burguesia cuiabana, foi indicada pelo porteiro preto para ir até o elevador de serviço, que parava entre 2 andares. E aquela incompreensão, primeiro porque eu não tinha intimidade com prédios destinados à burguesia branca e elitista. E muito menos eu compreendia que aquele elevador estava parado entre andares. E eu entendi que é automático, que existe um condicionamento, que existe um direcionamento de lugares sociais, aqui pretos, aqui brancos. Naturalmente, o meu corpo está destinado a caber na condução social impregnada de valores. Pretos, para entregar livros, são empregados dos moradores. Óbvio que a moradora era branca. A partir daí eu comecei a entender os olhares, a partir daí foi uma revelação. Eu entendi a resistência com relação ao próprio casamento no qual eu estava. Eu entendi que menina preta fazendo casamento birracial pode enlouquecer,
pode desenvolver diagnóstico psiquiátrico. A partir daí eu entendi como é que o mundo bate. E eu não consegui responder com toda a rapidez da minha alma. Eu acreditava que eu era morena, lembram? E que preconceito não existia, lembram? Então eu fui acordada com muito sacolejo social. Foi um processo doloroso, humilhante, foi um processo enlouquecedor. Eu não tinha ferramentas, eu não tinha letramento, eu não tinha compreensão, mas eu sentia todas as dores a partir dos 17 anos, mais marcadamente a partir dos 20 anos. Eu já consegui entender. Mas tinha uma coisa que aquela mãe lá da infância tinha me ajudado. Ela sempre priorizou o estudo. Então eu já estava na Universidade Federal do Mato Grosso. E ali, de alguma forma, eu já comecei a ter entendimentos de ferramentas de luta social. E eu acredito que aquilo me deu uma margenzinha de sobrevivência. Mas mesmo as lutas de políticas daqueles primeiros anos da década de 80 eram completamente dominadas pelas pessoas brancas. Pretos ainda continuavam na atitude serviçal, subreptícia, lugar de uma sargentice. A gente ainda continuava com aquele eco de preto resvalando na segurança contra pretos. Pretos, pretas, indicando já o lugar por onde os pretos poderiam andar. Esse lugar de preto controlando preto talvez seja a mais brutal herança da escravização no Brasil. Porque já não existe mais a necessidade do branco brasileiro estar o tempo todo ali. Ele já pode cuidar das políticas públicas, das restrições na estrutura macro, de pensar as estruturas mais torturantes de poder. Mas quem no cotidiano conduz o gado preto brasileiro destinado ao abate para sustentar a estrutura de poder desse país é feito pelo pardo, é feito pelo pretenso mestiço. Eu acredito que só os anos 21 trouxeram um respiro novo para esse país. Mas isso é uma outra história. Eu, no final dos anos 2000, século XX, eu estarreço e descubro, depois dos anos 80, que eu era uma preta brasileira, com um monte de política pública estruturada para me oprimir, me submeter e pensar que o lugar de maior destaque que o Brasil poderia oferecer às mulheres negras brasileiras eram as de produto de exportação, como mulatas de Sargentelli. Dos 17, foram necessários mais 42 anos para que eu encontrasse beleza na mulher que conversava comigo no espelho. No começo da pandemia, eu escrevi um livro chamado Na Pele. Quando a pandemia aconteceu no mundo e eu tomei consciência de que eu era uma mulher diabética e que eu já tinha 55 anos e que a coisa era premente, eu falei com o meu editor, eu já tinha um editor, eu já era escritora, e eu escrevi um livro chamado Na Pele, contendo 50 poemas sobre o que é ser mulher preta no Brasil hoje. Eu já tinha falado sobre o que é ser mulher, eu já tinha falado sobre o processo de envelhecimento, eu já tinha falado sobre diagnóstico psiquiátrico, perda de amor, eu já tinha falado sobre o universo regional, sobre cultura popular. Quando eu falei sobre ser negra no Brasil, em 3 meses eu infartei. Eu carrego 4 dentes no peito, por ter mexido num conteúdo amordaçado desde a criança alienada até a jovem que não sabia como lutar. Eu entendi que o meu corpo
Passou tempo demais silenciando a luta. E eu escrevi aquele livro em 61 dias, como quem joga uma mensagem na garrafa. Eu escrevi aquele livro para alimentar a luta antirracial do meu lugar, do meu Mato Grosso, do meu país, para me conectar já como escritora. Isso, eu me tornei escritora. Depois de muito tempo estudando e me perdendo e me encontrando, eu entendi que a poesia era a única tribuna legítima que eu podia encontrar para expressar a verdade das minhas idiosincrasias. Eu entendi que eu sou uma mulher preta, nascida pantaneira, que mora no miolo da América do Sul, que pensa e tem o que dizer. E só a literatura tem a dimensão, a individuação, a poética, o alcance e a eternidade que eu gostaria de dar às ideias, às compreensões, às leituras que eu tenho. Eu olho o meu lugar e sei que eu sou preta, periférica, portense, me identifico profundamente nesse lugar, mas eu já não coloco limites no meu sonho ou a que tipo de alcance a minha obra vai ter. Eu acredito que eu consegui me alforriar. Eu me sinto liberta, eu me sinto em voo, eu me sinto identitária. Eu acredito no rap, no hip hop, eu acredito no siriri, no cururu. Eu me identifico. E quando eu olho mulheres pretas passando pelas ruas, eu as vejo bonitas, potentes. Somos mais de 60% da população desse Brasil. Não é mais possível, creiam, não é possível um país avançar quando 61% da sua população ainda não alcançou a equidade social. Eu acredito no Brasil novo a partir do momento que os pretos brasileiros se libertem de grilhões e que as mulheres negras sejam respeitadas. Elas foram por muito tempo úteros de uma nova África. Elas criaram muito e criam ainda muitos dos escravizados, dos que vão morrer, daqueles que são explorados, daquelas que são exploradas. Elas limpam casas, elas se prostituem, mas elas pensam, elas sentem, elas estão tomando os lugares na educação. Vai haver uma revolução racial pacífica e empoderadora. Creiam, eu faço parte disso. Eu acredito no novo, eu acredito no Black Power. Eu acredito no que eu vou dizer agora para vocês, que chama Enluarados. Nós vamos enluarar esse país. Vamos atravessar fronteiras com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso, por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepara o espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil.